Só para situar e receber as pessoas que estão chegando agora, né, para a conexão no meio-dia, a Mioshin já fez 2 falas sobre povos indígenas, né? A primeira fala já faz um tempo, foi mais introdutória, assim, um panorama um pouquinho da experiência dela, né, com todos esses anos trabalhando junto, né, com os povos indígenas. E aí a gente achou tão rico e pedimos para ela preparar 3 encontros. Ela separou 3 temáticas. A primeira temática foi o mês passado, que foi sobre territorialidade, né, o território. Quem não acompanhou, quiser ouvir, está gravado, está no YouTube da Sala Terigata. E hoje ela deve falar sobre organização social, é isso, Mioshin? Isso, é. E ainda haverá mais um encontro mês que vem, que será sobre xamanismo, Tamanho. espiritualidade. Tá. Isso. Então, a gente vai tentar publicar para vocês com antecedência a programação, porque já tem programação até setembro. E para vocês se organizarem, porque às vezes não podem participar de todas as quintas, mas tem um tema que é de interesse, e aí você se organiza na sua agenda e compromissos para estar presente nesse dia, né? Porque o interessante de estar no dia é que você vai ter uma oportunidade de perguntar, de comentar, né? Tirar dúvidas, e é diferente de depois só ouvir, né? Então, se é um assunto de teu interesse, que você se organize para estar no dia. Mioshin, é todo seu. Tá bom. Então, ó, Obrigada uma vez. Obrigada por ser parte da imagina, Tanga e obrigada por ser parte desse povo originário tão importante e tão rico para a sim, nossa eu, vida. eu que Obrigada. agradeço. Tudo isso para mim é uma grande honra. Então, bom dia para todo mundo, né? Então, eu pensei em desenvolver esse tema da organização social, que inclui 2 assuntos que a antropologia trabalha bastante, que é o sistema de parentesco e o sistema de poder, digamos assim, o sistema político. Isso aí é muito central na vida das comunidades indígenas, né? É um tipo de sociedade. Então, na sessão passada, eu falei de territorialidade, porque eu acho que é uma base para a gente compreender, é a base a partir da qual a gente tem que pensar, né, esses povos e tal, para entender as coisas. E a base é um tipo de sociedade onde o acesso à terra e aos recursos da vida se faz através do pertencimento à comunidade. Então, você pertence e, por isso, tem acesso. E esse pertencimento se faz através do nascimento e do casamento. Isso significa, não é, que a família, né, ela é a instituição, digamos assim, central da vida dessas comunidades. Tem um antropólogo francês, o Maurice Godelier e tal, ele fala assim: o sistema de parentesco nas sociedades indígenas é sobredeterminado, né? Isso aí é aquelas discussões, o que determina, o que não determina, tal. Eu hoje em dia acho que não existe determinação e existe ao mesmo tempo. Então, eu não vou discutir esse tipo de coisa aqui, porque fica assim, meio bizantino, digamos. Bom, o que significa isso, que ela é sobredeterminada? É que ela é, a família, né, uma unidade social que tem muitas, múltiplas funções. Então, primeiro, a família é uma unidade produtiva, a produção se faz, né, a cooperação, as relações de trabalho se fazem dentro da família, né? E também ela é a unidade de consumo. O que se produz
produz-se para o consumo da família. E isso é básico, né? Então, assim, já tivemos muitos exemplos, por exemplo, de quando são introduzidos na vida indígena os instrumentos de trabalho de metal, machado de ferro, facão, enxada, esse tipo de coisa, a capacidade produtiva, evidentemente, ela aumenta, né? O que significa, por exemplo, faz uma derrubada para fazer o roçado, né? Quando usava só o machado de pedra, né, demorava-se muito tempo, né, 2, 3 semanas, para derrubar uma clareira pequena, né? Então, todas as famílias ali, elas entram em sistema de cooperação para fazer a derrubada, né, para abrir, né, o terreiro da agricultura. Então, eles, depois, derrubando árvore com um machado de ferro, né, em um dia, cada homem derruba uma árvore. Então, o trabalho agiliza, né? E ele tal. E aí, o que acontece? Ao contrário do que alguns pensavam, eles não aumentam a área na qual eles vão produzir. Eles ficam produzindo na mesma área. Se é 1 hectare, é 1 hectare. Se é 2, é 2. Entendeu? Não é porque derruba mais árvore que aumenta a produção. Porque o sentido, né, o objetivo da produção é consumir, né? Então, não é vender, não é tal. Claro, evidente que hoje em dia, né, tem produção para o mercado. É interessante a gente notar isso, porque algumas comunidades, quer dizer, a maioria, eu acho, prefere vender artesanato, né? O artesanato, né, exige, né, a coleta de matérias-primas, né, mas é uma coleta na mata, né? Então você vai buscar palha, procurar sementes, trabalhar com casca de árvore, enfim, com flores para fazer tingimento, né? E o algodão também para fazer os fios, a tecelagem, né? A rede faz a rede, e daí também, em vez de fazer uma rede, faz 2, 3 para vender, né? Mas não é assim em escala que implica em derrubar mais mato, em exaurir, né, a floresta. Depois a gente volta nesse assunto, porque hoje em dia, por exemplo, esse imbecil que nos governa, ele quer que as comunidades indígenas derrubem tudo e plantem soja na terra, com trator, com agrotóxico e tal, porque ele diz que isso daí é que é civilizado, que o indígena, como ele está virando gente como nós, ele falou esta frase, ele está virando gente como nós, então ele pode produzir como nós. O povo Pareci, lá no Mato Grosso, uma aldeia, resolveu embarcar nessa, né? Enfim, né, a gente também não manda muito na vida das pessoas, mas a maioria não quer embarcar nessa, né? Todo mundo já entendeu muitas coisas, né? E que a floresta ela ajuda mais, né, se ela estiver de pé, né? Então, ajuda para tudo, né? Para muitas coisas. Mas, enfim. Então, essa característica, né, a família produz e a família consome é a base, né, dessa sociedade. Mas quem é essa família, né? Para nós, família, que nós chamamos de família, que está lá no Código Civil, que dá direito às pessoas e tal, é a família nuclear. Papai, mamãe, filhinhos, né?
Aí os avós estão na linha ascendente, os netos estão na linha descendente. Os nossos parentes colaterais, tios, tias, primos, eles não são assim, eles não têm direito, digamos, né? Não têm direito ao quê? À herança, né? Para um primo ter direito, para um irmão ter direito à herança do irmão, precisa o irmão não ter mulher, não ter filhos e não ter mais pai e mãe. Aí o irmão vai ter direito à herança dele, né? Então, os colaterais para nós, por quê? Porque a nossa sociedade, né, o nosso trabalho é o trabalho assalariado. E o salário, ele é individual. O trabalhador faz um contrato e recebe um salário no nome dele. Esse salário não é transferível, não é nada, é só dele, né? E aí, quando forma uma família, né, de um homem, uma mulher e filhos, ou dois homens, duas mulheres, daí não tem muita importância. Mas, assim, a família de dois cônjuges com filhos, o salário é colocado aqui, né, nesta família. Então, a casa, né, as contas, os suprimentos alimentares, as roupas, a escola das crianças, enfim, tudo isso vem do salário. Então, esse salário não dá para ele sair fora dessa família, né? Pequena, né? O capitalismo alterou a função da família, né? A família no capitalismo, ela não é mais unidade produtiva, ela só é unidade de consumo. E nessas sociedades que eu chamo de sociedades indígenas, né? Pode chamar de sociedades originárias, comunidades tradicionais, enfim. Ali a família é a família extensa, tá? Então, a gente. Isso podia ter feito, né, o Kiosso? A fotografia de uma casa grandona, né, de palha, aquelas casas, mas todo mundo conhece essa imagem. Aquela casona grande, você olha assim, tem uma aldeia, né, ali no Alto Xingu, que hoje em dia tem passado muitas coisas dali, ou então de povos, aldeias G, os povos G, ali Caiapó, no Pará e tal. É uma aldeia redonda com várias casas grandes. Dentro dessa casa cabem até 150 pessoas, porque ali vive um grupo chamado família, composto por pais, mães, avós, filhos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias e etc. Né? Então, cada sociedade vai ter uma regra que vai definir o que é essa família aí. Regra assim, quem chama, como chama a mãe, o pai, a quem eu devo respeito, qual é o lugar. Então, a posição das pessoas dentro da sociedade é a posição na família. Então, se eu sou uma criança, né, eu, eu não tenho posição assim de prestígio, né? Eu sou só filho ou filha, né? Conforme eu vou crescendo, eu vou tendo outras posições. Depois que a menina fica menstruada e que ela entra no ritual de iniciação, o que pode durar 1 ano, 2, depende, né? O ritual de iniciação feminino é a reclusão. Ela fica reclusa, fica lá na rede, passa a maior parte do tempo na rede, né? Aí ela vai tendo menstruação cada mês, aí ela senta na esteira, no algodão ou na palha, né? Ela não vai no rio tomar banho quando está menstruada, mulher nenhuma vai, né? Porque a menstruação é contagiosa, né?
E, e o menino, e ela fica lá. Quando termina, ela não corta o cabelo, tal. Então a pele dela branqueia, né? Fica branca porque não toma sol, o cabelo cresce, cai em cima da cara e tal. Quando termina, né? O período da iniciação é o momento dela casar. Com quem que ela vai casar? Com um rapaz que igualmente também esteve, né, no ritual de iniciação. Esse ritual de iniciação para os rapazes depende, cada povo, eu vou dar exemplo, mas não é que é igual para todo mundo, tá? Eu generalizo para poder falar, né? Os rapazes, eles são separados da mãe. Essa, a jogada ali é separar da mãe. Então, muitos povos têm uma casa dos homens para onde o menino é levado nesse período de ritual. Como que sabe que ele está? Porque homem não tem menstruação. Então, não tem um marco fisiológico como a menstruação, mas é mais ou menos pelo tamanho, pelo tempo que ele nasceu, a menina lá nasceu X, agora está menstruada, então o menino. Enfim, tem critérios ali que os pais falam: você agora vai para a iniciação. Né? Então, ele vai dormir na casa dos homens, ele vai. Então, assim, dependendo do sistema de parentesco, é o tio materno que coordena o ritual do menino. Né? Quando a gente tem sistemas matrilineares, né, de descendência na linha materna, o tio materno, o irmão da mãe, né, ele é responsável pela introdução dos rapazes daquela família, né, eles, os tios, né, os rapazes, na família, isto é, nos ritos, a postura, o comportamento, o tipo de atitude que cada família tem e tal. Em geral, essas famílias vão ter um ancestral comum, cada família vai ter um ancestral, que é um totem, né? Um animal, uma planta, um acidente geográfico e tal. E daí tem um mito que conta como que aquele animal gerou os seus descendentes, que são os descendentes daquela família. Lá no povo que eu estudei, era assim. Então, ali não era por família, era por aldeia, né? Que é um pouco mais complicadinho. Então, assim, tinha uma aldeia que era Tanudeni, a outra era Zumarrimadi, a outra era Anupideni, Sivaquedeni, enfim. Né? Esse grupo, então, o Sivaque é a taboca, o Anupi é um passarinho, o Tanu também é o passarinho japó, Zumarri é a onça, enfim. E aí que vem. Então, cada um com seu ancestral herda, né, um tipo de comportamento, de modo de ser e tal, que tem uma história, e o animal ele é uma referência, né, para os vivos. Esse conjunto familiar, né, em geral, ele tem que trocar cônjuge com outra família. Né? Lá no povo que eu estudei, que era uma aldeia, uma denominação, né, Tanudeni, Anupideni, dentro daquela aldeia, eles vão classificar os primos bons para o casamento e os primos que não podem se casar. Então, tem um critério que é mais ou menos geral, utilizado por quase todos os povos, que é assim: a irmã da minha mãe é minha mãe também, e o filho dela é meu irmão ou minha irmã.
O irmão da minha mãe, o tio materno, ele não é meu pai, ele é meu tio, mais distante, né? A terminologia de parentesco, ela serve para aproximar e afastar parentes. Então, o meu tio, né, esse que vai me introduzir na família tal, ele vai, com a filha dele, se eu for um rapaz, eu vou poder casar. Com a filha ou filho da irmã da minha mãe, eu não posso, porque ela é minha irmã. Né? Então, o grupo que aproxima, que torna, né, os parentes consanguíneos, eles são classificados tomando como base essa referência do sexo da mãe e o sexo do pai também vale, né? O irmão do meu pai é meu pai, o filho dele é meu irmão ou minha irmã, tá? Já a irmã do meu pai, ela me fornece primo bom para casar, né? Então, o casamento entre primos, né, digamos, né, é a modalidade mais comum que nós vamos encontrar. Imagina uma aldeia com essas casas, tal, e essas famílias circulando por essas casas, né? Aonde vai casar? Vai casar ali mesmo, né? Vai casar dentro da aldeia, né? E aí, naquela aldeia, então, assim, isso é uma regra que mantém, né, as pessoas vivendo ali naquele agrupamento. Tá? Isso aí é básico. Essa família, então, ela tem um papel, né, social fundamental, que é produzir e consumir, e ela tem um papel organizador, né? Como a sociedade se organiza através das relações familiares, então ela é o centro, quem casa com quem, né? Isto é absolutamente fundamental no relacionamento entre as pessoas, né? Então, eu vou ter esposo ou não vou, né? Todo mundo tem que ter. E aí sempre vai ter um primo cruzado, que a gente chama, para eu casar. Porque nesse sistema, ninguém fica sem irmão e ninguém fica sem primo. Seja o primo consanguíneo, que é proibido, que é uma relação incestuosa, seja o primo cruzado, que é uma relação desejada para o casamento. Do ponto de vista da biologia, não tem diferença nenhuma entre um primo e outro. Mas esses sistemas, eles fazem essa diferença e transformam alguns parentes em parentes consanguíneos. Então, o que é uma família? É um nucleamento onde o incesto, as relações, onde recai sobre ela as relações incestuosas. Então, é um grupo onde as relações sexuais é proibido. Né? As relações sexuais são proibidas dentro da família, porque todo parente que diz que é da família é consanguíneo. Né? E, bom, então isso aí é básico, né? E está na base da sociedade trocar cônjuges, né? E para manter, né, a reciprocidade entre todos os grupos e todos os indivíduos. Né? A relação de reciprocidade é uma relação básica, fundamental, e ela implica em troca de cônjuges. Tá? O Levi-Strauss falou que era circulação das mulheres. As feministas ficaram bravas com ele. Por que é a mulher que circula e não é o homem? Aí eu acho que enfim, é que falar que é a circulação das mulheres, para nós, hoje em dia, dá um pouco de mal-estar, né? Que a mulher circulando é uma prostituta. Mas para ele não é isso. O que ele está querendo dizer? É que os homens de uma família dessa consanguínea, eles abrem mão das suas mulheres para elas irem fazer filho para outra família. Tá? É isso que é. Aí, toda a família, em todas as famílias, os homens
tem que doar as suas mulheres, né? As suas irmãs, as suas filhas, né? Para a outra família, né? E aí tem um conjunto de regras de casamento e tal. Quando o rapaz, quando casa, quando esses casamentos são todos combinados, tá? Já desde quase que da infância, desde do nascimento, da infância, que os pais já vão estabelecendo uma relação tal. Então, pode trocar essa família com essa? Pode. Aí os pais cultivam, né, a aliança, né? E daí, quando eles crescem, eles casam. Todo mundo sabe com quem vai casar, né? Eu presenciei uma coisa engraçada, né? Porque eu estudo, vejo desse jeito, né? Aí, numa aldeia lá do Jamamadi, no Rio Inaueni, a moça, ela estava se preparando para casar com o rapaz lá, que era o primo dela, né? O filho da irmã do pai dela, né? E ele era um rapaz muito bonito, e ela também, uma moça muito bonita. E aí ela ficava assim, ela falava, será que ele vai querer casar comigo? Oh, meu Deus! Então, ela cultivava uma ansiedade pelo casamento que você olha e fala, por quê? Se já está prescrito. Mas não é uma prescrição assim, porque se a moça não quiser, ela vai falar não. Se o rapaz não quiser, ele também vai falar não. Eu conheci um outro, foi o Nelson. Nelson, tá bom. Aí ele foi, arrumaram uma lá para ele casar, e o problema também é que a casa do sogro era meio longe. Ele foi, né? Aí ele não gostou de ficar lá. Não é que ele não gostou da moça, ele não gostou daquela situação, de viver ali, conviver com aquelas pessoas. Tá? Um dia ele fez a trouxa e voltou para a casa do pai dele. Falou, eu não quero, eu não vou ficar lá, eu não quero ficar nesse lugar e tal. Aí, depois de um tempo, tal, arrumaram outra mulher para ele. Porque o hábito ali é assim. Quando casa, né, o rapaz vai para a casa do sogro, vai morar com o sogro, com a sogra, claro, né, durante 1 ou 2 anos. Durante 1 ou 2 anos, ele vai trabalhar para o sogro dele. O grupo de cooperação no trabalho é o grupo masculino, um homem e seus filhos, né? Os homens e seus filhos, né? Então, quando vem o genro acrescenta e fica um tempo trabalhando para o sogro, né? Aí depois, quando passa esse tempo, ele vai se estabelecer lá perto do pai dele, que é a hora que ele fica bem, né? E então o rapaz pode recusar um casamento, a moça também, né? Lá entre os Yanomami, uma casona daquela redonda é uma aldeia, né? E ali dentro que tem os parentes cruzados e consanguíneos, né? E então tem as mulheres que estão prometidas. Só que daí tem uma outra casona dessa, que é outra aldeia, onde está faltando mulher. Aí eles fazem uma emboscada e vão lá nessa aldeia raptar mulheres, né? Criança, jovenzinha e tal, de preferência criança. E rapta, e leva para sua aldeia, vai botar ali dentro de uma família, né? Ela vai ser criada como filha, ela vai ter toda a atenção e tal. Mas o que acontece? A aldeia que foi, né, expropriada, ela fica violenta. E aí vai fazer a guerra com a outra, né? Então, o rapto de mulheres, ele foi, né, um grande motivo, né, para as guerras, né, antigas, né? E daí fica, e aí a Yanomami adora fazer guerra, enfim. E acontece isso, a moça,
né, numa aldeia lá, e ela não queria casar com aquele rapaz, ela queria casar com o rapaz da outra aldeia. Então, ela combinou com ele que ele ia lá roubar ela, né? Aí ele foi, né? Ele fez um grupo de guerreiros, tal, foram lá roubar ela. Aí deu aquele quebra-pau. Mas aí ela falou: eu não volto, eu quero ficar aqui porque eu vou casar com ele. Tá. Daí acalma, né? Mas só que antes de acalmar, teve guerra, né? Bom, não vou me estender muito nisso, senão eu fico aqui o tempo todo falando 30 disso. minutos, Senhorim. Miyoshin. Uba, tá, legal, obrigado. Então, assim, eu estou dando esses exemplos, falando essas coisas, para mostrar a importância da família. E daí surge, né, nesse contexto, o papel político da família, né? Então, quanto mais alianças, né, um pai consegue fazer, casar suas filhas com esse, com aquele e tal, mais prestígio ele vai angariar, né? E aí ele vai. Tal. Então, se tem que escolher um chefe para qualquer coisa, quanto mais alianças ele fizer, mais a chance dele ser escolhido como chefe. Tá? Também não vou entrar nos detalhes, porque senão vai passar da 1 hora. Né? Mas é assim, então ele vai ser chefe. Então, o papel político da família é também fundamental. E a posição do homem é, né, de acordo com o seu papel, que pode ser só de um chefe de família, só de não sei o quê, mas que pode ser também, né, um papel já mais proeminente, né, que ele vá para o conselho dos anciãos, que ele vá para tal, que ele seja o chefe da guerra, que ele seja o chefe disso. Ou quem tem poder, na verdade, quem tem mais poder é o xamã, sempre, né? E todo mundo tem medo dele, porque ele tem, né, o trabalho dele é o contato direto com o mundo sobrenatural, dos espíritos. Então, ele é muito poderoso. E ele pode curar e pode matar, então, né? Mas esse é o assunto da próxima aula. Mas essa modalidade, né, tal, assim, o Levi-Strauss, quando ele conheceu os Nambiquara, ele percebeu que o chefe lá, né, entre os Nambiquara, tinha 3 ou 4 mulheres, e cada uma de uma idade. A primeira mulher era a mais velha, depois vinha a outra, e uma jovenzinha, menina, né? Aí ele ia nadar no rio, elas iam junto com ele, jogavam água nele, brincavam, tal. E elas produziam muitas coisas para ele, né? Então, o colar nambiquara é esse de tucumzinho assim, né? Cortadinho, lixado. Os colares dos nambiquara são os mais assim bem feitos, preciosos e tal. E elas faziam colares para ele. Por quê? Porque para ele se manter como chefe, ele tem que mostrar serviço. E uma das características de um chefe político é a generosidade. Ele tem que dar presentes para todo mundo. Então, se ele tem mais de uma mulher, ele terá mais presentes que elas vão fazer. Ele faz também. Ele faz flecha, faz arco, tudo que ele tem, alguém quer. E ele dá tudo. Né? Outra característica do chefe é ele ser um bom trabalhador. Né? Cabe a ele escolher o lugar da derrubada, onde vai fazer a roça. Todo mundo sabe qual é o melhor lugar, mas o chefe tem que escolher. E ai dele se ele escolher errado. Aí ele está desmoralizado e ninguém vai respeitar ele mais. Então, tá, aí ele vai, e ele trabalha mais. Ele é o primeiro a chamar todo mundo, vamos lá, vamos trabalhar, bebê, bebê.
E ele tem que ter muita habilidade também, ele tem que ser um bom caçador e muita destreza, e ele tem que ter a habilidade principal dele, é a palavra, né? Ele tem que ter um discurso, né, que agrada as pessoas. Então, ele fala com eloquência, ele conta mitos, ele fala de histórias mirabolantes e tal. Todo mundo também sabe, conhece os mitos, tudo. Mas ai dele se contar errado, né? Então, ele tem que ser um bom orador, ele tem que ser habilidoso, né? Tomar as iniciativas, e ele tem que ser generoso. Essa qualidade é uma qualidade que espantou todo mundo, né? Que como generoso, generosidade, né? O poder, e para poder ter poder político, né? O caso é que nessas sociedades não tem poder, né? O chefe, ele é muito mais uma representação do grupo. O grupo fica em torno dele. Então, que grupo é esse? É o que fica em torno do chefe tal, né? E ele, então, o papel dele é muito mais simbólico do que um papel de poder, de fato. Ele não manda em ninguém, ele não reprime, ele não faz nada, né? E ele, né, então, a comunidade, diz o Lévi-Strauss, que a comunidade faz uma troca com o chefe, tá? Você vai ser o chefe, você não vai mandar em ninguém, você tem que trabalhar mais, você tem que carregar o fardo, tem que falar bonito, você tem um monte de obrigação. Para compensar você, a comunidade dá mais mulheres para ele, né? Então, por exemplo, os casamentos poligâmicos, eles não são muito comuns, né? Se não desequilibra, tá? Se todos os homens casarem com duas mulheres, vai ter que morrer muito homem para sobrar mulher para ter duas, tá? Então, normalmente são as pessoas mais proeminentes, que têm um status mais elevado, que têm mais de uma mulher, né? Tem uma condição também que às vezes é assim: o homem está casado com essa mulher aqui, a cunhada dele, novinha, ainda não casou, não tem marido, mas vem alguém de fora querendo casar com ela, ele pega e crau, emprenha a menina, ele transa com ela, ela fica grávida e aí ela vira mulher dele. Para quê? Para não deixar a mulher ir embora. Ninguém quer deixar esvaziar, né, a aldeia de mulheres, né? Então, é esse mecanismo, né? O que Osso disse que eles, que ele falou nós, né? Então, não sei, que eles estão lendo o livro do Pierre Clastres, né? O texto, o livro é esse aqui é o antigo, né? Eles provavelmente têm uma edição mais nova com outra capa, chama-se A Sociedade contra o Estado. Ele tem o capítulo 5, se chama O Arco e o Cesto, onde ele relata, descreve, né, a sociedade Guayaquil, ali no Chaco paraguaio, né, em que o casamento é poliândrico, é uma mulher com dois maridos. Para ter esse desequilíbrio, eles matam as mulheres. Como? Quando o bebezinho nasce, o pajé olha e fala: ela é bruxa, tem feitiço nela. E aí elimina o bebê. E assim, a mulher, né? Os meninos não, os meninos eles nem olham e tal. E assim eles vão provocando um desequilíbrio populacional, né? Aí a gente às vezes fica se perguntando sobre esses hábitos, né? Para que isso? Né? Para quê? Que invenção é essa? Olha, a gente nunca vai encontrar
uma explicação racional para essas invenções, né? É que nem o chefe que quer ter poder, um poder que ele não tem, ele quer ser chefe. O Levi-Strauss, quando ele analisa lá os Nambikuara, no fim ele começa a se perguntar o que faz com que um indivíduo que não vai ter poder nenhum queira ser chefe, né? Pelo prestígio, né? Mas o fardo é maior do que o prestígio. Aí ele diz, pois é, porque sempre haverá alguém que quer ter esse prestígio. Então, assim, não tem uma explicação, sempre alguém vai querer, então vai ter. É um hábito daquela comunidade, é como é que fala? É uma característica ali, né? E aí, o que acontece? Um chefe que não tem poder, né? Ele é um chefe que pode ser abandonado ou destituído, né? Se ele não está agradando, ou se tem muita futrica, né? Que fofocaiada, então vai falando mal daquele chefe porque o outro está querendo tomar o lugar dele, e aí começa a falar bem do outro e tal, papapá, papá. Aí pode acontecer desse chefe ser deposto, não, você sai, agora vai entrar o outro. Ou a comunidade pega e vai embora e larga ele sozinho. Eu vi isso lá no Acre, fiquei bastante surpresa, né? Tinha um homem de uma aldeia Caxinauá, lá no Alto Purus, que ele arregimentava as mulheres para tecer bolsa. As bolsas Caxinauá, a tecelagem Caxinauá é maravilhosa, é muito elaborada e tal. E ele descobriu ali uma fonte de renda. Elas faziam as bolsas e ele vendia, né? E as mulheres e elas ficaram bastante tempo assim fazendo bolsa. Mas chegou um determinado momento que as mulheres falaram para os seus maridos: eu não vou mais fazer bolsa, eu não quero mais, eu estou desgastando, eu fico cansada, eu não quero mais. Aí o primeiro marido concordou com a mulher e falou: então vamos embora daqui. Pegou a familhinha dele e foi para outro lugar, para outra aldeia. Aí depois veio o outro marido, veio o outro, as famílias, né? Aí eles abriram uma nova aldeia, né? Quando eu fui lá, eu fui nessa nova aldeia, né? Por influência dos evangélicos, a nova aldeia chamava Nova Aliança, né? Politicamente o nome era perfeito, né? E aí foram lá e deixaram aquele chefe, aquele Ramon lá, com a família dele só, com os filhos dele, né, os genros, as noras, tal. Nem os irmãos dele, os cunhados, tal, não ficaram lá, foram tudo embora e largaram ele na mão, né? Então, esse é um mecanismo que eles usam constantemente. Ou então sai uma parte da aldeia, porque está insatisfeita, abre outra, o que era uma aldeia se tornam duas aldeias. Tá? Então, é por isso que essas sociedades são analisadas como sociedades que não têm poder central. Pelo contrário, como diz o Clastres, ele falou sociedades contra o Estado. Contra o Estado é modo dele dizer, né? Porque esse mecanismo é anterior à existência do Estado e tal, né? O que é? É uma sociedade que não atua para centralizar, não aceita poder central. Então, eles fracionam e vão fazer outra aldeia e tal. O fato de fazer outra aldeia tem uma série de implicações. Por exemplo, está vivendo num lugar tal, ali tem roça, tem área de caça, tal. Chega um momento que os recursos exaurem, né? A caça já vai embora, o terreno já não é bom mais para o roçado, ele já está ficando fraco e tal.
Então, o que que faz? Vai fazer uma nova aldeia, mudar a aldeia de lugar. Esse é um momento em que, se a aldeia estiver muito grande, eles vão arrumar uma briga para separar em dois. E é briga de verdade, né? Não é não é assim uma assembleia. Ai, quem vai para cá e quem vai para lá? Não é assim, né? O que vai acontecer? Vai ter uma acusação, né? Ou de feitiçaria, ou vai ter um assassinato, né? Então, na festa, tal, daí sai uma briga, porque estão bebendo, tal, e um enfia a faca no outro. E aí, isso gera que a família, do que enfiou a faca, ela tem que ir embora dali, porque a família do que teve e foi esfaqueado fica com o direito de matar alguém da outra família. Essa é a instituição da vingança, a vendetta, né? Que foi comum, né, em todas as sociedades, né? Mas, historicamente, a emergência do Estado, né, foi o momento em que os indivíduos depuseram as armas em troca da proteção do Estado, né? E aí o Estado tem uma lei, você obedece à lei, e o Estado passa a ter o monopólio da força, né? Esse monopólio da força, né, tira dos indivíduos, né, a autonomia ou a liberdade para matar. Não pode mais, né? Eu estou exagerando assim, tal, mas é isso mesmo que eu estou falando, tá? Quando... Miyoshin, Oi. você pediu para avisar 10 minutos para fazer pergunta. Isso, eu tenho que encerrar. Então, essa instituição é importante eu falar nela, né? Não é uma coisa assim que toda hora tem um matando o outro. Não, não precisa. O caso que eu presenciei fazia 10 anos que um tinha matado o outro. Mas o, o motivo continua atuante. Fulano matou o outro, tal. O outro falava, eu não vou na cidade porque lá é o espaço dele, ele vai me matar. E estava com a boca assim, com os dentes, tudo inflamado e tal. E ele não vai porque ele vai ser morto, né? Enfim, né? É isso que explica, né, essa, essa pulverização, né, de aldeias e que faz com que isso sustenta a ideia de que o poder central não é bom, né? Porque aí acumula, né? Um chefe, o máximo que ele acumula é os objetos que ele ganha, né? Seja das suas mulheres ou de outras pessoas, e ele dá, né? Então, só para encerrar, tem um ritual muito bonito lá no noroeste americano, na região de Seattle, que se chama potlatch, né? Então, o chefe, ele passa um tempo ganhando presente, ganhando, 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 ganhando. E ele vai juntando, juntando, juntando. Quando ele tem muita coisa, ele põe no pátio da aldeia ou ali próximo e faz uma montanha com tudo que ele ganhou. E aí o que ele faz? Põe fogo, né? Então, o fogo dele vai ser visto a quilômetros e quilômetros de distância. E o chefe que faz a fogueira, o fogo mais alto, é o mais prestigiado. Isso também deixou os antropólogos, né, de queixo caído, né? Então, que poder é esse? Você acumula para queimar, né? Enfim, isso é uma modalidade, eu estou generalizando, não é sempre assim. Hoje em dia a gente tem mudança e tal, mas é assim que essas sociedades funcionam, tá? E elas funcionam assim, se distanciando. O mecanismo de aliança, que faz casar, e o mecanismo de distanciamento,
que faz separar, tá? E isso vai ser muito comum, tá? Eu vou parar por aqui hoje. Que dia que é? 20, né? 20 de setembro, não é isso? Eu marquei na minha agenda. Né? Aí vai ter mais, né? Nós vamos falar do xamanismo, a gente retoma um pouco também as questões sobre o poder. Eu espero que vocês tenham, assim, não vou falar aprendido alguma coisa, porque não é isso, né? Mas que vocês tenham saboreado um pouco, né, esse conhecimento a respeito dessas sociedades. Alguém quer falar alguma coisa? Tem 8 minutos, 7 minutos. Ai, ai. Então tá, se ninguém tem nada para falar, Tem sim, o Rukio tem aqui, levantou a mão, o Dengaku também levantou a mão. tá. Quer começar, Rukio, e a gente segue com o Dengaku? Pode ser. Então vai. Primeiro, muito obrigado, Mioshin, pela apresentação linda, ótima, enriquecedora, Obrigada. para criar contrastes também do que a gente chama de sociedade. E uma pergunta que é mais uma dúvida minha, assim, como é que eles se relacionam com o que seria, quando tem uma divisão que separa em outros povos, mas quando tem uma unidade que tem toda essa estrutura social, política e familiar, como é que eles se dão em termos de outra aldeia, outra tribo com tradições diferentes? Tem um respeito, é feito baseado em guerras? Isso é um próximo momento para explicar numa próxima, porque eu fiquei curioso, porque é uma unidade que funciona aparentemente muito bem com várias normas e regras. Mas quando Então, eu fiquei imaginando, assim, tipo, sei lá, o estado daqui vai lidar com o estado de Minas Gerais. Como é que eles se dão? É mais isso. essa pergunta. É que existem algumas categorias de pessoas, né? Tem as pessoas que são os parentes próximos, tem as pessoas que são os parentes bons para casar, tem os aliados, que é onde também pode ter casamento, e tem o inimigo, né? E o inimigo pode ser falar a mesma língua, ter a mesma coisa e tal, porque ele vai fazer a guerra, né? Que nem lá os Yanomami faz, roubando mulher e tal. Então, são categorias de pessoas que vão definir o tipo de relacionamento. Aí você olha e fala, não, brigou com aquele lá. Brigou, mas depois volta a ficar amigo, porque está querendo que o filho namore a filha do outro. Então, daí fica amigo de novo. Nada é permanente. Né? Nada é permanente. O que Ótimo, mais? obrigado. Tá, então vai eu aí para não atrasar muito. Obrigado, Miyoshi. Então Olá, tá. como Quem vai? dera, quem dera que as professoras tivessem toda essa desenvoltura, os professores, né, para nos apresentar um tema tão complexo. E eu não quero estender, mas eu gostaria de saber, pode ser em outro momento, em outra apresentação, a relação, quando nascem essas crianças, a relação, a comunidade, ela se envolve de que forma? Ou a mãe, ela exerce esse cuidado que nós temos hoje na nossa sociedade como diretamente ligado, ou, de certa forma, a comunidade abraça essas crianças, já tornando elas como esse multiplicador dessa ideia. Né? Não sei se entendeu. A mãe é sempre mãe, tá? Se a mãe puser o peito na boca de uma criança, acabou, a relação está selada para sempre. Né? Então, a maternagem é exercitada da mesma maneira que a gente conhece. O que pode acontecer é de nascerem crianças indesejadas. Ou porque a mulher transou com quem não devia, coisas do tipo, e daí vai ter um filho ali que não é do marido dela e tal. Essa criança, quando nasce, vai ter sempre alguém, uma mãe, querendo a criança. Entendeu? Vai lá e pega e cria como filho dela. E pronto, acabou, ninguém discute isso. Né? E em alguns. Mas se a criança tiver defeito, se não sei o quê, eles não mostram a criança para a mãe.
e aí eles eliminam a criança sem limpar e tal, porque a criança tem um defeito visível, né, que não vai conseguir viver naquele meio, né? Hoje em dia esse costume está mudando, mas ele foi muito presente, um recurso, né, para que as pessoas, porque lá a educação, né, é voltada para a independência do indivíduo. Ele não pode depender de ninguém, né? Ele tem que saber se ele é mulher ou homem, ele tem que saber fazer as coisas do seu gênero, né? E ponto final, né? Então, a criança não é criança obediente, as crianças, ixi, né? Elas choram, elas esperneiam, e as mães olham e falam assim, entendeu? Você fala, dá um peteleco nele. Não, nada, elas nem ligam. A criança fica lá atormentando, né? Porque a educação é voltada para a independência. Então, a criança que se vire, ela está infeliz, fica chorando. Ai, ai. Shoden, você tinha aberto o microfone. Abre, por favor. Não, foi sem querer, na verdade, mas já que tu me chamou, é que eu achei tão específico algumas coisas que tu falou, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E é uma característica de alguns tipos, assim, que claro que tinha que generalizar, né? Mas é mais específico de algum, poderia dizer assim, de tais e tais tribos, isso que tu falou, porque não é assim, por exemplo, o Guarani é diferente, né? Assim, estava mais ligado a alguns grupos que tu poderia, assim, definir. É assim, essas coisas que eu falei, elas são elementos básicos desse tipo de sociedade. Só que em cada uma haverá um modo específico de fazer, porque tem uma língua, porque tem um valor, porque tem enfim, né? Então, assim, o tempo todo, né, a gente percebe isso. Tem algumas coisas que são comuns, porque eu poderia dizer assim, esse é o modo, né? A modalidade daquela sociedade, da vida social, o modo de produção, o tipo de sociedade e tal, que tem essas características, mas elas são muito diferentes uma da outra, né? E algumas coisas se repetem e outras não, tá? Para eu falar quem faz o quê, daí tem que pegar o alfarrábio, né? Onde estão todas as sociedades, e eu nem vou saber, né, exemplificar ou dizer que uma faz, outra não faz. Só o que eu falei são características gerais, tá? Que vão existir em todas as sociedades. Essa do casar com primo, né? Só que isso não é o sistema de parentesco, mas é um recurso, é o que está ali na base para definir parente bom para casar, parente bom, parente que não pode casar, parente interditado. Tem mais alguém que ouça? Não? Não tem mais ninguém inscrito. Tá. Então, meu Shin-san, muito obrigada de novo por mais essa viagem, né? Duas coisas assim que me chamaram a atenção. Uma é que justo ontem a gente está lendo o livro do Bernie Glassman, do Tenzo, do cozinheiro, né? E justo ontem ele falou da questão do dinheiro, do acumular, né? Ele trouxe essa reflexão. E uma coisa que eu achei interessante, até comentei ontem, é que ele fala que quando eles começaram a ser autossuficientes para o tipo de família que eles eram, eles começaram a querer produzir mais para aumentar a família, não para acumular, para poder alimentar mais pessoas. E isso me achei interessante porque você falou que eles produzem e eles consomem, né? Você não falou no tamanho necessariamente, é atender a sociedade, a família que está ali, né? Isso me chamou a atenção. Outra coisa que eu não sei, posso viajar um pouco,
Mas na questão do poder do chefe, os dois exemplos que você deu, né, de que uma característica é a generosidade, então não, ele ganha, 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 mas não é para acumular. E essa última da pira de fogo, né, de quanto mais alto que ela fica visível de outra aldeia, né, me veio muito a coisa do desapego, de fato. É quase como para desconstruir essa ideia de que ser chefe tem alguma vantagem. Então, aquilo é queimado, é efêmero, né? Eu acho que é didático. Me deu a impressão de que é uma coisa muito mais didática do que a pessoa quer ser chefe por quê? É porque na nossa cabeça teria que ter um motivo para alguém querer ser isso. Isso, e talvez o motivo seja dar o exemplo. Seja o motivo é dar exemplo que isso não precisa. Isso é só é efêmero. É só para queimar. Né? Isso, é só para queimar. Então, pode ser que existam pessoas que se doem para esse lugar, para mostrar que é efêmero, e não pelo poder. Então, me veio um pouco isso, sabe? Legal. É viagem, né? Não não! Ótima, ótima, é isso mesmo. Então, outra coisa, eu anotei no texto da Joko Beck, porque, para minha sorte, eu tinha o PDF da Joko Beck e eu tinha imprimido para eu ficar lendo, né? Aí eu acompanhei toda a leitura, foi ótimo. Agora, do Bernie Glassman, eu não tenho todas a leitura, mas lá na Joko, eu anotei uma coisa, eu não vou nem falar agora, não sei nem se vai dar tempo, que é um parágrafo sobre a observação. E a observação é o trabalho do antropólogo, né? Aí depois um dia eu te mostro onde que está isso, tá? Mas super, muito obrigada, Miyoshin, obrigada mesmo. Nada. Foi a todos vocês. Prazer, tá? Kiosso, nosso queridão que cuida de tudo pra gente. Obrigada, Chudenzinha. Dengaku, que está aqui, a Sanga do Vila Zen presente. Dengaku, Shoden, Dengaku, legal. Muito bom também. Os antigos que vieram para escutar, Priscila, muito linda, obrigada, que bom te ver. Iorinzinha, Carlinha, muito bom, Carlinha, você está aí também. Tem até um filtro lá atrás da Carla, tem água limpa, água fresca. Adri, cadê o Dani? Hoje o Dani escutou o sinal do YouTube, mas eu fiquei muito obrigada. Muito bom. Chozan, obrigada. Jus, obrigada. Bom dia, até mais tarde para todo mundo. Rogério Botter, Dick Ro. Xodenzinha, obrigada. Que bom que você está aí. Muito bom. Silvinha, também, muito bom. Obrigada. Bianca. Eu que agradeço participar aí. Muito obrigada. Olha, Suizen está aí também. Roquiozinho. Olha! Que bom. Gente, até mais tarde. Até mais tarde, né? Beijo aí para todo mundo. Obrigada. Hoje eu dou aula de noite. Eu não vou de mais. Então até amanhã. Até amanhã. Tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Super obrigada.